Olá, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo Construindo um Lar Cristão. Nós estamos na segunda parte do estudo. Nós estamos falando sobre o plano mestre, a imagem de Deus no lar. E nós vamos então refletir a respeito disso, a respeito da imagem de Deus no lar. Como que nós refletimos e como podemos refletir, né, a imagem de Deus, o que significa refletir a imagem de Deus. Então, vamos juntos refletir um pouquinho a respeito da palavra do Senhor? Aí está, o plano mestre, a imagem de Deus no lar. Princípio. O casamento cristão reflete a imagem de Deus quando manifesta unidade em diversidade. Então, unidade e diversidade, né? O que é isso? Nós vamos ver um pouco a respeito disso. O que significa refletir a imagem de Deus? Nós vamos ver, vamos compreender o que significa isso também e como que todas essas coisas se relacionam com o casamento, e a importância do casamento, né, para isso daí. E quando eu falo aqui em casamento, às vezes a pessoa, você pode estar aí, pode achar o seguinte: não, isso daí é para quem é casado e não serve para mim. Mesmo que você esteja solteiro agora, ou divorciado, ou viúvo, os ensinamentos que nós veremos aqui é com relação à vida cristã. Então, isso reflete também na vida comum do lar com os filhos, isso reflete, por exemplo, uma viúva, uma mulher viúva que já teve sua experiência de casada, aprendeu muita coisa durante esse período em que esteve casada, mas ela vai perceber que com o estudo bíblico muita coisa se aprofunda na vida dela. Muitas coisas ela vai perceber que aconteceram foi a graça de Deus conduzindo o lar. Outras coisas vão demonstrar como o pecado deturpa a visão que nós temos de casamento. E isso vai servir muito para que esta viúva possa então instruir as mais novas a amarem os seus maridos, como as escrituras nos dizem para fazer. Então, a pessoa que é solteira, com certeza ela está pensando em casar. Então, esse estudo é muito importante para a sua vida. Porque você já, diferente da viúva que vai olhar para trás e vai ver a graça e também a ação da graça de Deus e a ação do pecado no relacionamento dela, isso para a pessoa que é solteira já prepara ela para depender da graça e identificar o problema do pecado no casamento. Então, porque eu estou falando do casamento, não pense você de que este estudo não serve para a sua vida. Pelo contrário, serve para todos nós. Solteiros, casados, viúvos, divorciados, para todos aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, é muito importante não menosprezarmos o conteúdo desta aula. Quais são então os objetivos do estudo? Nós primeiramente vamos refletir sobre a razão da existência da família e sua importância no plano de Deus. Nós vamos valorizar a sabedoria de Deus que fez o homem e mulher à sua imagem, em vez de nós sairmos para perguntar para as pessoas que tiveram casamento frustrados o que ela deve fazer no casamento que está com problema. É claro que ela vai então correr para as escrituras e aprender a respeito como Deus fala que nós devemos resolver os problemas. Então, nós vamos valorizar a sabedoria de Deus, não valorizar a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus que fez o homem e mulher à sua imagem para então tomarmos as nossas decisões em nossas vidas. Nós vamos reconhecer as investidas do inimigo para manchar a imagem de Deus por meio de ataques contra a família. E nós vamos apreciar e defender a unidade em diversidade, vamos aprender bastante, vamos nos aprofundar nesse conceito de unidade em diversidade que caracteriza a imagem de Deus no casal. E uma pergunta aí para darmos início, sempre refletindo, sempre lembrando também, é muito importante que façamos esses estudos, que assistamos juntos este vídeo com a família. Porque assim dá para nós pausarmos o vídeo neste momento,
e refletirmos em família. Por isso que eu estou falando, não é para o homem e para a mulher. Reúna os filhos, reúna a sogra, reúna o sogro, sente com quem estiver na sua casa, com quem você mora aí, e assista esse vídeo juntos, pause o vídeo nesse momento e reflitam. Porque Deus criou a família e a colocou no centro do seu plano desde o início. Já parou para pensar a respeito disso? Desde o princípio a família já está envolvida ali na criação? Pois bem, para um pouco, pause o vídeo, reflitam sobre esta questão, depois retornem então dando play no vídeo e assistindo a resposta. Voltaram? Pois bem, o propósito pelo qual nós temos lá a família desde o início é porque nós devemos espelhar sua imagem, a imagem de Deus. O primeiro propósito de Deus para a família é que nós devemos espelhar a sua imagem. De que maneira? Primeiro, vamos dar uma lida em Gênesis 1, 26 e 28 e ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós temos a primeira poesia nas Escrituras, no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a poesia é muito importante porque ela ajuda a memorizar. Então, se durante uma narrativa há uma pausa e uma poesia, era para ajudar as pessoas a memorizarem isso. Se é para memorizar isso, é porque isso é muito importante. Então nós vamos entender o porquê que isso é muito importante. Nós vamos ver diversas questões aqui com relação à imagem de Deus, como Deus frisa bastante imagem, como ela é repetida várias vezes, e a repetição de um termo também nas Escrituras também demonstra que isso é importante, que nós devemos dar atenção a isso. E outra questão aqui que nós devemos dar importância é que Deus está criando e mostrando sobre o que o homem dominará. Então, qual que é o âmbito sobre o qual o homem tem a sua responsabilidade. Mas vamos dar continuidade, nos aprofundando aos poucos a estas coisas. A primeira coisa que nós vamos ver então a respeito a esse texto, como eu disse, a respeito da imagem de Deus, nós vamos ver os atributos, ou quais são os atributos ou características divinos encontrados no ser humano. Então, quando nós vemos imagem ali, quais são esses atributos, né, e características divinas que nós encontramos no ser humano, que tem em Deus e que também tem no homem. Então, veja lá, imagem, quando Deus fala lá a nossa imagem, ele está querendo dizer sobre intelecto, raciocínio, emoção, vontade, autoconhecimento, adoração, reflexão, espírito, personalidades e muitas outras coisas, principalmente questões morais, né? Você vê que o animal não responde a questões morais, mas o ser humano responde. Nós não falamos para um animal que ele não deve matar, né? A gente não chega lá para o leão e fala para o leão que ele não deve matar outro animal. Você não fala para o macaco o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, que isso é errado, que aquilo é certo. Por quê? Porque é um animal. Ele responde aos seus instintos. Nós não. Nós raciocinamos. Isso é o que nos diferencia dos animais. Então, diversas questões aqui são relacionadas a justamente o intelecto, a racionalidade que tem no ser humano e não é percebida em outros animais. Então, essa imagem é justamente porque nós refletimos características e atributos divinos. Então, diferenciando ali, você vai perceber durante a leitura da criação que somente neste ponto da criação em que Deus fala a respeito de algo que é semelhante a Ele. E é justamente a criação do homem e da mulher ali, que reflete a imagem de Deus.
nós percebemos também a pluralidade que existe nesses textos. No versículo 27, como eu disse, está a primeira poesia na Bíblia. O paralelismo de seus versos sugere que Deus criou o homem e mulher para refletir aspectos do seu ser. Então, lá termina: homem e mulher os criou, unindo homem e mulher, caracterizando a imagem de Deus. Então, como que isso acontece, né? Por que que isso reflete? Por que que homem e mulher reflete a imagem de Deus? Há algo muito interessante na imagem de Deus que nós devemos observar e que está contido nesse texto. Por exemplo, Deus é um Deus pessoal, ou seja, ele relaciona-se de alguma maneira. Porque, olha lá no texto, enquanto ele está criando, ele está falando assim: haja luz, haja divisão entre o céu e a terra. E essa forma é muito impessoal, né? Ele está falando, está criando ali. Agora, quando ele vai criar o homem, há uma mudança nesse haja. Ele não aparece mais, e o que aparece no lugar é um façamos. E é curioso, porque se é um Deus, se é Deus que está criando, ele está criando isso com quem? Para que ele diga façamos. Isso mostra que há uma pluralidade no ser de Deus. Façamos e nossa demonstra uma diversidade dentro da unidade divina. Ou seja, o Deus único, ele se manifesta de outras maneiras, de três maneiras, não uma manifestação à parte, mas em pessoas, são três pessoas dentro de um único Deus, em um único Deus. Então nós temos aí a manifestação da Trindade, mostrando a pluralidade do Deus único. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o que nós conhecemos pelos estudos bíblicos, que nós vemos lá. O Pai e o Filho são um, e o Pai e Deus Pai e Deus Filho, né, enviam ali o seu Espírito para habitar em nós. Então, a partir deste entendimento, nós conseguimos entender o que significa façamos e nossa ali na criação. Então, e isso justifica até o homem e mulher os criou no final da poesia. Por quê? Porque como que o homem e a mulher reflete algo da imagem de Deus? Reflete por quê? Porque o Deus é plural, ele se relaciona entre si ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o que nós conhecemos como a economia da Trindade, né? Que trabalhou para que toda a criação viesse à existência. E assim Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, para que na união do homem e da mulher, que foram criados diferentes, haja então uma reflexão da sua imagem. Ou seja, então, homem e mulher juntos refletem a imagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O relacionamento que existe ali na divindade existe na união do homem e de uma mulher. Então, Deus, ele é pessoal, ele se relaciona. Deus, ele é plural, ele se relaciona entre ele, se relaciona conosco, e nós fomos criados à imagem dele, para sermos seres pessoais, né, e que também nos relacionamos. Nós somos uma unidade na diversidade. Homem e mulheres são criados diferentes, mas eles refletem uma unidade quando estão juntos, que refletem a imagem do Deus, o Criador. E é interessante que ele fala semelhança, a nossa imagem e nossa semelhança. Essa palavra, ela serve para distinguir, ou seja, nós somos feitos semelhantes a Deus e não iguais a Deus. E isso é muito importante, porque é a forma até como a serpente usa ali para enganar Eva. Que se ela comesse do fruto, seriam iguais a Deus, seriam como Deus. Então Deus fala que nós seremos a imagem e semelhança dele,
a imagem dele para refletir a imagem dele. Mas nós seremos semelhantes a ele e não iguais a ele. Então isso é bem interessante nós observarmos. Como a diversidade e a unidade refletem o ser de Deus. Então, a imagem de Deus, então, respondendo lá a pergunta da importância da família, logo na criação, é porque a família foi criada, homem e mulher, juntos ali, para espelhar a glória da imagem de Deus e para espelhar a glória do reino de Deus. Então, quando nós espalhamos, né, a imagem de Deus, quando nós multiplicamos, nós estamos espalhando, criando um reino que espelha a glória de Deus. Aí você vai falar assim, bom, se o que nós vemos hoje é o espelhar da glória de Deus, há algum problema aí. Sim, este foi a forma como Deus criou. Lembre-se que o pecado deturpou a nossa imagem. E todo o mal que nós vemos sobre este mundo é um mal decorrente do pecado do homem. Então, porque o homem pecou, o mundo é do jeito que está agora. Então, porque o homem perdeu características da imagem de Deus, então o mundo se encontra desta forma. Mas o propósito, o plano original de Deus é que o homem espelhe a glória da sua imagem e que ele espelhe a glória do reino de Deus na medida em que ele se multiplica. Certo? Então, com isso em mente, vamos parar para refletir mais um pouquinho. Como o homem e mulher juntos, no relacionamento conjugal, podem refletir aspectos da imagem de Deus? Essa é uma boa pergunta. Pare o vídeo, consulte a sua esposa, consulte o seu marido, consulte seus filhos. Como homem e mulher juntos, no relacionamento conjugal, no casamento, podem refletir aspectos da imagem de Deus. Refletindo no casamento. Alguns atributos humanos não existem quando se está sozinho e apenas são verdadeiramente aplicados quando estão no casamento. Então, alguns atributos humanos eles só aparecem quando nós estamos unidos em casamento. Amor incondicional. Muitas pessoas vão dizer que amor incondicional só existe pelo filho. E isso só acontece, essa afirmação só pode ser feita por causa do pecado. Porque o certo mesmo é que o amor que eu dedico à minha esposa deve ser incondicional. Não devo exigir algo dela. Ou seja, meu amor não depende da forma como minha esposa me trata. Meu amor não depende se minha esposa corresponde às minhas expectativas ou não. Meu amor, então todo mundo casa esperando alguma coisa do casamento. O marido que eu for casar, ele tem que ser assim, 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 assim. Ele tem que ser loiro, alto, magro, né? Aí casa com um moreno, né, gordo, e fica insatisfeito o casamento todo. Não, por quê? Porque o meu cônjuge não reflete o meu ideal, então eu não consigo amá-lo. Não, o que a Bíblia diz para nós é que o amor do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, o casamento, o amor deve ser incondicional. Nós vamos aprender mais a respeito disso. Há uma fidelidade pactual que não deve ser quebrada, né? Então, bem-aventurado o leito sem mácula, o que não houve quebra da fidelidade, onde não houve nada que rompesse este vínculo que foi feito com a mulher da sua mocidade, ou seja, aquela aliança que é feita no casamento, ela deve ser cumprida fielmente. Esse foi um voto feito diante de Deus e que você não quebra por causa de condições. Então, essa fidelidade pactual, ela reflete também a imagem de Deus, porque Deus é fiel, nós também devemos ser fiel à nossa aliança. Lembre-se disso, Deus é fiel à sua aliança, isso é fundamental para a fé cristã.
Pois seja independente do momento que for, do que esteja acontecendo, independente do seu pecado, você sempre pode confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. E nós devemos refletir isso no nosso casamento. Intimidade é uma intimidade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma diversidade entre eles, de que Pai, Filho e Espírito Santo, eles pensem diferente, eles agem de maneira a diminuir a imagem um do outro. Não, é uma perfeita harmonia, uma intimidade tão grande que há uma perfeita harmonia. E é justamente essa intimidade que deve existir no casamento, que gera uma harmonia, uma intimidade do qual não há barreiras. A minha esposa deve conhecer tudo o que passa no meu coração, como eu devo conhecer tudo o que passa no coração dela, e devo me preocupar em conhecer, como ela deve se preocupar em conhecer também o meu coração, minha mente, para que possamos juntos, como uma só, como uma unidade, refletir a imagem de Deus. Altruísmo, né, é de fazer benefício para o próximo, não esperando que tenha algum retorno. Unidade em diversidade, nós vamos refletir a respeito mais, ou seja, minha esposa ela é diferente de mim, sua esposa é diferente de você, seu marido é diferente, mas apesar da diversidade, há unidade. Qual que é a importância disso, né? Submissão mútua, né? Jesus se submete a Deus Pai e o Espírito Santo se submete a Deus e ao Filho. Há uma submissão voluntária ali, em que um se submete ao outro e nós também nos submetemos. Você vê o Pai o tempo todo cuidando de Jesus Cristo, né? Suprindo ali com os anjos ao redor dele o tempo todo para que protegesse. Então você vê essa questão da submissão, do cuidado e da sujeição, ela também deve ser refletida no casamento, né? Ou seja, quando o homem se submete à sua esposa no sentido de liderar com afetuosidade, com amor, com uma liderança responsável, enquanto a mulher se sujeita a essa liderança do homem, também ao cuidar do homem, como o homem está cuidando da mulher, tudo isso são funções diferentes, diversidades dentro da unidade que só é possível dentro do casamento. Isso não é possível num relacionamento à parte, porque nós podemos, cada um está no seu canto, cada um cuidando da sua vida quando não está no casamento, mas no casamento isso deve existir. Então são alguns atributos que estão contidos no casamento, que refletem, somente no casamento, que refletem a imagem de Deus. Qual é o alvo, então, da unidade em diversidade? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, a respeito da unidade e diversidade. O alvo da unidade em diversidade o aspecto principal da imagem de Deus é o relacionamento interpessoal de intimidade e comunhão entre os dois. Ou seja, o principal da imagem de Deus é esse relacionamento que existe íntimo de comunhão entre marido e mulher. Então, Deus criou sim homem e mulher totalmente diferentes um do outro. Totalmente. Em questões físicas, emocionais e também em funções também. Então, essa diferença não é para que nós se afastemos ou nos excluamos, né? Nós vivemos num mundo em que aquele que é diferente, a gente se afasta do diferente. Mas Deus criou homem e mulher diferentes para que haja complemento, para que a gente possa se complementar um ao outro. Pois características que faltam no homem é encontrado na mulher, e características que são encontradas na mulher é encontrada no homem. Que contém na mulher não é encontrado no homem. Então isso cria uma unidade. Isso nós percebemos fisicamente, nós percebemos emocionalmente e nós percebemos funcionalmente também. Só que com a queda, essas coisas se perverteram. Então, na função, a mulher quer ocupar a função do homem, o homem quer ocupar a função da mulher. Há uma inversão de papéis. Nas emoções,
O homem se sujeita, então, a se deixar que emoções aflorem, a se deixar levar por emoções, quando, na verdade, ele tem outros aspectos que são muito importantes no homem e que essa questão emocional é muito mais comum na mulher. Então você vê homens fragilizados, que nós chamamos de homens efeminados. Eu não estou falando que é ruim ter emoções, não, pelo contrário. Mas a característica do homem de lidar com as emoções, de tomar decisões a parte das emoções, é perceptível até mesmo no meio secular aí. Então, essas coisas devem complementar um ao outro. E como está a imagem distorcida, essas coisas não são muito bem definidas. E o que acaba atrapalhando até mesmo no físico, quando nós começamos a ver essas questões de homossexualidade. Uma vez que o propósito de Deus em estabelecer o relacionamento conjugal foi espelhar para o mundo um pouco de si mesmo. Então, o aspecto principal da imagem de Deus é o relacionamento interpessoal, de intimidade e comunhão entre os dois. E uma vez que o propósito de Deus em estabelecer o relacionamento conjugal foi espelhar para o mundo um pouco de si mesmo, por isso devemos levar muito a sério o relacionamento a dois. Então, essa complementariedade revela um pouco, espelha para o mundo um pouco de quem é Deus. Por isso que nós devemos levar muito a sério o relacionamento a dois. O casamento não existe para a nossa satisfação. Então, um casamento, enquanto o outro está satisfazendo os meus desejos, está ótimo. Aí, quando ele não corresponde com a minha ideologia, com o meu pensamento, com as minhas afinidades, então ele não serve mais, eu separo. Não, veja, você está sendo... Pensar dessa maneira é um pensamento egoísta voltado somente para si mesmo. E o casamento visa pensar no outro, o amor ao próximo, a intimidade, o altruísmo, lembra? Então é justamente não pensar em mim, mas me dedicar ao outro, a entregar-me completamente ao outro. Então, e é neste momento que eu reflito a imagem de Deus. Os efeitos da queda no casamento. A queda afetou dramaticamente o reflexo da imagem de Deus em nós, como eu já falei, resultando na perda da inocência, no sentimento da culpa, na vergonha da sexualidade, na acusação mútua, na quebra do relacionamento e na inversão de papéis. Como foi dito ali, tudo aquilo que era para ser no casamento, que eu falei agora há pouco, perdeu-se por causa da queda. O homem deixou de refletir e espalhar a imagem de Deus pelo mundo e começou a querer que o mundo fosse da maneira que ele quer. Então, por isso que há muito divórcio. Por quê? Porque o casamento não está do jeito que eu quero, então eu separo. Veja como eu sou o centro de todas as coisas e não Deus. Mas a partir do momento em que eu mudo isso, eu começo a refletir a imagem de Deus. Aí a pergunta é: há esperança? Existe uma possibilidade disso mudar? Existe uma possibilidade disso ser diferente? De eu voltar a refletir a imagem de Deus no meu casamento? Sim. Há esperança para a família. E essa esperança existe quando ela é refeita em Jesus Cristo. Cristo é a chave para que nós venhamos a refletir a imagem de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios, como nós vimos na aula passada, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. E Jeremias também vai complementar, vai ajudar bastante a gente a manter a esperança com relação a refletir a imagem de Deus no nosso casamento. Jeremias, ele diz, no momento de muita dificuldade, no momento de muita tristeza da vida de Jeremias, quando ele está vendo o povo sendo destruído, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, traga à memória o que pode trazer esperança para a sua vida. Quais são? O que você tem que trazer à sua memória? As misericórdias do Senhor.
A misericórdia do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então pode ser que hoje à noite você termine o dia falando assim, não há esperança para o meu casamento. Mas o fato de você acordar pela manhã significa que Deus está renovando novamente sobre a sua vida as suas bênçãos, a sua misericórdia, para que você possa começar novamente. Então, se há alguma mágoa, se há alguma tristeza que ficou para o dia passado, ele acabou junto com aquele dia. O dia se encerrou e aquilo também se encerrou. Quando o sol nasce, uma nova oportunidade há nas nossas vidas. Um novo começo, eu posso voltar a amar, esquecendo do passado, perdoando as ofensas do passado. Eu posso voltar a me dedicar ao próximo, porque eu esqueci, aquilo tudo ficou no passado, ficou para trás. Eu posso começar novamente. Eu posso olhar nos olhos da minha esposa e demonstrar amor, demonstrar tudo aquilo que reflete a imagem de Deus novamente. Vai chegar no final do dia e eu vou ver que não foi perfeito. Meu marido me magoou, minha esposa me magoou, ela não me tratou bem. Não importa. O importante é você refletir a imagem de Deus no casamento. Isso daqui não é... Lembra que eu falei que ele é incondicional? Refletir a imagem de Deus não depende do seu marido, não depende do que a sua esposa está fazendo para você. Refletir a imagem de Deus depende do que Deus está fazendo. E um novo amanhecer é um novo momento de recomeçar. Mostra o amor de Deus sobre a sua vida, dando um novo começo para que você abandone o pecado e viva uma nova vida que reflita a imagem de Deus. E é justamente aí que entra a mágica do casamento. Pois seria muito fácil, né, refletirmos a imagem de Deus se o outro fizesse tudo de bom para mim. Se o outro correspondesse a todas as minhas expectativas. Mas o que Deus está querendo é que você reflita a imagem de Deus. É que você olhe para Deus e então reflita a imagem dele. Reflita a bondade, reflita a misericórdia, reflita amor ao próximo. Pois lembre-se, não foi nós que fomos até Deus, foi Deus que veio até nós. Desde o princípio da história, foi Deus que se moveu em direção ao homem. Foi Deus que se moveu em direção a Adão para saber o que ele havia feito. Foi Deus que se moveu em direção a Abraão para chamar Abraão para um novo lugar, para mostrar a ação, o seu amor na vida de Abraão. Foi Deus que falou que ia abençoar Abraão e toda a sua família. Foi Deus que se direcionou a Jacó. Foi Deus que se revelou a Moisés. Foi Deus que conduziu Davi, que escolheu Davi, que conduziu Davi o tempo todo do seu reinado. Foi Deus que veio a este mundo se fazendo homem na imagem, na pessoa de Jesus Cristo. E que foi Deus que morreu na cruz para que você tivesse vida. Então, quando nós refletimos a imagem de Deus, nós olhamos para o que Deus fez e não para o que o homem fez. Porque se eu continuar olhando para o homem, para tomar as minhas atitudes, a cada dia que passa eu vou refletir mais as atitudes do homem. E a cada dia que passa eu vou ser mais parecido com o homem. Então, em vez de eu refletir atributos divinos, eu passo a refletir atributos de um homem que está em pecado. Então, eu tenho que trazer à minha memória as ações de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E não trazer à memória o que o homem me fez de mal. Porque a partir do momento que eu trago à memória toda a maldade que fazem para mim, eu vou acabar refletindo isso também na vida dos outros. Eu vou refletir a imagem do homem no trato com minha esposa, eu vou refletir a maldade humana no trato com os meus filhos, eu vou refletir a maldade humana, o egoísmo humano, o interesse, quando eu saio da minha casa para trabalhar. Agora, quando eu estou com os meus olhos postos no amor de Deus, e quando eu estou olhando para tudo aquilo que Deus fez para mim, para a sua graça maravilhosa que se reflete, que se demonstra, que é derramada sobre mim todos os dias, então eu passo a refletir, a buscar na palavra de Deus e ser usado pelo seu Espírito
para refletir, capacitado pelo seu Espírito, para refletir a imagem do Deus que me criou. Então, há esperança para a família quando ela é feita em Cristo Jesus. Por isso, podemos nos entregar plenamente a Deus, para que possamos então no nosso casamento refletir as maravilhas do seu amor. Então, uma perguntinha, reflita, até que ponto existe mesmo a incompatibilidade de gênios? Muitos relacionamentos nem começam, porque as pessoas falam que são incompatíveis. Muitos relacionamentos terminam, muitos casamentos terminam, porque é dito que há incompatibilidade de gênios. Até que ponto existe mesmo a incompatibilidade de gênios? Isso é tão curioso. Pare um pouco. Vamos parar, vamos pensar, vamos conversar entre nós, entre família, entre nossos familiares, e vamos ver exatamente o que nós pensamos a respeito disso. E depois voltamos. Então, até que ponto existe mesmo incompatibilidade de gênios? Pausa o vídeo. Depois retorna. Voltou? Pois bem. Até que ponto existe mesmo incompatibilidade de gênios? É curioso quando nós olhamos a história lá em 1 Coríntios, quando Paulo está falando com os cristãos, e parece que é uma questão que surge ali dos cristãos a respeito de como que aqueles que eram casados e que um destes se converteu ao Senhor, então logo o casamento está misto. Há um crente casado com... Eles já eram casados antes, então não estou falando aqui não estou dando autorização para um casamento misto. Mas pare para pensar ali, então eles eram pagãos e se casaram. E um deles, vamos supor, a mulher, se converteu ao cristianismo. E a pergunta é, esta mulher, ela deve continuar casada com o pagão? E é curioso que Paulo vai dizer que sim, continua casado, porque veja, isso demonstra fidelidade pactual, isso demonstra amor incondicional, isso demonstra unidade na diversidade, mas porque eles já estavam casados. Você buscar o relacionamento com o ímpio é você se sujeitar a um relacionamento em que você não será correspondido da mesma maneira na sua fé. E isso trará grandes problemas para você no seu trato para com Deus. E como Deus é o primeiro relacionamento que nós devemos buscar, imagina o problema que isso vai trazer na sua vida se você se colocou numa condição em que o casamento misto vai te tirar a sua fé, a não ser que isso mostre um pouco do coração do nosso... Isso acontece por causa do nosso coração, que muitas vezes coloca as coisas deste mundo, mais amor nas coisas deste mundo do que no Senhor. Mas veja como Paulo permite que uma mulher que um casal que casou sendo ímpios, não sendo crentes, e depois se converte, ele não quer que termine. Por quê? Porque ainda corresponde reflete o amor de Deus, e a pessoa que se converteu, e o crente no casamento, passa a ser responsável por um amor incondicional. E é um amor exatamente como Cristo nos amou. Pois, afinal de contas, o que nós fizemos para que Cristo nos amasse a ponto de se entregar na cruz por nós? Não fizemos nada. Foi um ato voluntário de Cristo de se entregar na cruz por mim, de se entregar na cruz por você. Foi um amor incondicional, do qual nós refletimos no nosso casamento. Então, até que ponto existe mesmo incompatibilidade de gêneros? Deus promove a intimidade pelo fato de as diferenças servirem para reforçar o casamento, mostrando como cada um realmente precisa do outro, ou seja, para complementarem-se. Então, a incompatibilidade de gênero não é um problema. A incompatibilidade de gêneros é real e ela serve para complementar. O meu gênio é diferente do gênio da minha esposa, e quando nós estamos juntos e por causa da nossa união, nós temos uma complementariedade. Aquilo que falta em mim tem na minha esposa, e aquilo que falta na minha esposa tem em mim. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso nos alegra, porque aquilo que eu não consigo, aquilo que eu tenho dificuldade, aquilo que eu não sei,
Aquilo que tem falta na minha personalidade, tem na dela. E assim nós somos um e refletimos a unidade quando há harmonia entre nós. Refletimos a imagem de Deus no nosso casamento. Torna o casamento muito mais lindo quando há a unidade em meio à diversidade. Então, concluindo, pela sua obra na cruz, Jesus religa o homem a Deus e cobre-o com a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pelo Espírito Santo e pela palavra habitando nele, o homem recebe uma nova capacidade de obedecer a Deus e construir um casamento bíblico que serve outra vez como reflexo, embora ainda imperfeito, da glória do Criador na Trindade. Então, na nossa diversidade entre homem e mulher, quando nós entendemos essa diversidade e por meio do amor de Cristo, por meio da sua obra, por meio do seu Espírito que habita em nós e por meio da palavra dele, nós podemos então entender as maravilhas de Deus na nossa diversidade, vivendo em unidade de tal maneira que somos capazes de refletir a imagem de Deus, mesmo que ainda de maneira imperfeita, mas já somos capazes de refletir de alguma maneira. E isso é muito bom. E esse deve ser o nosso objetivo, e eu espero que com esse estudo nós tenhamos compreendido um pouco de como a diversidade não é um problema para o nosso casamento. Pelo contrário, ela, quando bem compreendida e pela graça de Deus no nosso casamento e compreensão da obra de Cristo, por meio da obra de Cristo, então, essa diversidade reflete a imagem de Deus. Que Deus possa abençoar a todos vocês. E, para terminar, pense um pouquinho. Como você tem refletido a imagem de Deus? Pensa como você como indivíduo e depois pensa como você como um casal. Porque primeiro deve começar de você, para depois, a partir do momento em que você consegue olhar para Cristo e ter um encontro verdadeiro com Ele, a ponto de refletir a imagem de Cristo na sua vida, e isso também é capaz de acontecer com o próximo, pela graça de Deus. E assim o casamento vai se transformando de tal maneira a refletir a imagem do Deus Criador. Então, como você tem refletido a imagem de Deus? Reflita sobre isso. Após esse estudo, então, essa deve ser uma questão muito importante para se refletir. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas, que este estudo possa servir de grande ajuda para que possamos construir um lar cristão. Deus abençoe a todos e até o próximo.